Olá pessoal, bem-vindo a Inglês com Quadrinhos. E no episódio de hoje nós vamos analisar um diálogo entre o Jon Stewart e o Guy Gardner, que está bem no início da saga dos Lanternas Verdes, aquela escrita pelo Geoff Johns, que é na Rebirth, a Renascimento, que é a primeira revista da saga dos Lanternas Verdes, dessa fase já escrita por Geoff Johns. Eu sou muito fã do Lanterna Verde, é um dos meus heróis preferidos, e é por isso que eu estou começando com esse herói, com o diálogo dessa saga que eu acho uma das mais incríveis do Geoff Johns. Claro que Flash ficou muito bom também, né? O que ele fez com Aquaman. Também a forma de escrita do Geoff Johns é única e essa reformulação que ele fez com os heróis depois de 2000 me atrai bastante. E nós vamos ver um diálogo entre o Jon Stewart e o Guy Gardner no início da Rebirth, da Renascimento, que eu acho que mostra muito da personalidade desses dois. O Jon Stewart mais comedido, clássico, aquele jeito mais íntegro dele de ser, né? Bem característico do Jon Stewart, e o Guy Gardner com o seu jeito mais impulsivo, sem papas na língua. Então, vamos dar uma olhada no diálogo. Primeiro eu vou passar o diálogo com vocês, eu vou ler todo o diálogo, vai estar aparecendo nas traduções, e depois nós vamos analisar. Eu vou fazer alguns comentários com vocês. The Bronx, New York City. Still not sure why you think a baseball game is gonna help him. Speaking of which, are we gonna head down or float up here all afternoon? The first inning already started. Stop backseat flying guy. I would if you knew how to fly with that thing. You point and climb like a freaking ballerina. Just think and the ring will take it. Stop trying to look good doing it. Trust me. There are only two people I've ever trusted in this world. Well, I'm one of them, right? No guy. Who? The kid? Kyle? Yes, Kyle. And Hall. I used to trust Hall. Então aqui nós vimos um diálogo entre o Guy e o Jon Stewart, e como eu disse, deu para ver um pouco da personalidade dos dois, né? O Guy mais impaciente, querendo ir para o jogo logo, enquanto o Jon Stewart estava voando, mais calmo. Lembrando que nessa parte, o Guy não tem o seu anel de Lanterna Verde, está com o Jon Stewart, o anel. Aqui o Guy somente tem o seu gene Vuldariano ativado, porque teve um momento na lore que ele bebeu uma água, né? Uma água sagrada, que ativou a parte vuldariana do seu genoma, trazendo à tona a habilidade de construir armas a partir do seu corpo. Então, agora vamos olhar o diálogo com mais detalhes. Eu vou destacar algumas expressões e alguns vocabulários para vocês. Reparem que aqui no início, Guy Gardner fala still not sure, para ainda não tenho certeza. Lembrando que em inglês, nós não falamos eu tenho certeza, mas sim eu estou certo de alguma coisa. Então, ele está dizendo, still not sure, ainda não estou certo de algo. E reparem como ele não usa o pronome no início, né? Ele não fala I para eu não estou certo de algo. Então, ao invés de falar I'm still not sure, ele fala still not sure, still not sure, ainda não tenho certeza. No final da sua fala, ele diz, a baseball game is gonna help him. Então, uma partida de beisebol vai ajudá-lo. Reparem que para colocar essa frase no futuro, ele utilizou gonna. Is gonna help him. Mas eu poderia falar is going to help him. Então, gonna é só a abreviação de going to, para a gente formar frases no futuro. Então, se eu vou falar eu vou estudar, eu posso dizer I'm going to study ou I'm gonna study. I'm gonna. Na próxima fala, ele inicia dizendo speaking of which, que é uma expressão para falando nisso. Vocês podem falar dessa forma completa, como ele disse, speaking of which. Reparem que no speaking, ele tirou o G de speaking e conecta o som do N com o O. Né? Na fala, nós devemos conectar. Speaking of which. Ou vocês podem falar só speaking of, falando nisso, speaking of. Ou speaking of which. Então ele continua dizendo que the first inning already started. Então o primeiro turno já começou. A palavra inning significa turno, para os turnos que dividem um jogo de beisebol. Já nessa segunda parte, o Jon Stewart diz que
tem somente 2 pessoas que ele já confiou na vida. E para falar esse tem 2 pessoas, em inglês nós não utilizamos o verbo ter como em português, né? Então nós não falaríamos have 2 people, tem 2 pessoas que eu já confiei. Nós temos que usar o verbo haver. Por isso que ele fala there are only 2 people I've ever trusted. Que ele está falando há somente 2 pessoas. E reparem que ele juntou o there are, que é o verbo haver, para o plural, né? Então, ele falou there. Quando acontece essa junção do there com are, as pessoas nem falam o are, falam somente o there. Então, a pronúncia ficaria there are only 2 people I've ever trusted. No fim, ele diz que costumava confiar no Hall. Então, ele diz I used to trust Hall. Reparem como ele usa a estrutura used to antes do verbo trust, que é o verbo confiar. É assim que a gente faz em inglês para falarmos de hábitos passados, coisas que costumávamos falar no passado. Então, como ele diz, I used to trust Hall. Eu costumava confiar no Hall, ou eu confiava no Hall. Então, é só colocar used to antes do verbo. Alguns exemplos seriam I used to walk, eu costumava andar. I used to speak, eu costumava falar. I used to listen, eu costumava ouvir. E reparem como a pronúncia é used to. Used to. Nós escrevemos used to, mas pronunciamos used to. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, o diálogo entre o Jon Stewart e o Guy no início da Rebirth, da renascimento do Jeff Jones, que é a saga dos Lanternas Verdes. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, clicar no sininho para não deixar de receber notificações sobre novos vídeos e comentar aqui embaixo também quais outros diálogos e passagens vocês querem ver aqui no canal. Vocês querem que eu analise e faça comentários em inglês, ok? Bye bye, see you guys later.